Às vezes eu tenho a impressão que eu não preciso nem subir aqui, eu penso, não, deixa esses meninos tocar o resto da noite, tá tudo certo. É maravilhoso poder louvar a Deus e maravilhoso poder louvar a Deus com gente tão talentosa como nossas equipes de louvor. Nós temos algumas que nos abençoam profundamente. Mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a Calvary Campo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E se você não tem uma Bíblia, o pessoal da recepção sempre me lembra de te perguntar isso. Se você não tem uma Bíblia, basta levantar sua mão, onde quer que você esteja. O pessoal ali da recepção, da integração, pode te ajudar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Não se prepare para um estudo, para um sermão, para uma pregação hoje à noite. Nós vamos fazer algo completamente diferente. Esse que nós temos chamado de Domingo da Visão. E graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus por aqueles que nos acompanham online, na transmissão ao vivo do culto. Obviamente, nem sempre todos os nossos irmãos podem estar juntos num domingo como esse. Então, muitos deles acompanham online. Mas Lucas, capítulo 24, apenas para nos trazer uma base daquilo que a gente quer dizer, falando hoje sobre a visão da nossa igreja, sendo relembrado de qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, quais são os valores fundamentais da nossa comunidade, para onde a gente está caminhando. Lucas, capítulo de número 24, versículos 45 até versículo 47. Lucas, capítulo 24, você pode acompanhar, eu basicamente vou pensá-los aqui, versículos 45 a 47, falando de Jesus Cristo, junto aos discípulos ali, que iam a caminho de Emaús. Jesus Cristo, nesses versículos, é dito que então Ele lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que essa mensagem de Cristo para o arrependimento e perdão dos pecados deveria ser pregada por todas as nações a partir de Jerusalém. Esses versículos são importantíssimos porque Jesus está nos dizendo algo fundamental. Jesus está nos dizendo que as Escrituras são uma grande história, e nessa grande história, com vários atos da redenção de Deus, Jesus ocupa um momento climático dessa história. Meu filho, o Noah, o mais velho, ele gosta muito de um filme recente, né? Esse filme dos Vingadores da Guerra Infinita. Qual é o problema com um filme como Guerra Infinita? O problema é que não termina como a gente gostaria. Eu estava conversando com a minha esposa e ela estava me falando de um outro filme, e eu não vou dar o nome do filme porque talvez eu possa dar um spoiler e eu não quero estragá-lo se você ainda não assistiu, mas ela viu um filme onde parece que no clímax desse filme vai ter esse casal se juntando, mas uma tragédia acontece e não termina como ela esperava que terminasse. Por quê? Porque há algo em nós que sempre espera, por mais clichê que isso possa soar, um final feliz. Aliás, existem pesquisas que dizem que entre os 100 maiores filmes, as 100 maiores bilheterias da história, todos eles seguem um padrão muito específico. Tudo está bem, acontece uma catástrofe, o caos. E aí você entra numa jornada de redenção onde um ou mais heróis começam então nessa jornada a tentar trazer ordem ao caos. E o que a gente espera que aconteça é que de fato no final de todas as coisas o mundo seja salvo e todo mundo viva feliz para sempre, em paz, tal como era no início. Todos os filmes que você puder pensar e que você gosta, que apresenta jornadas heróicas, meu favorito e da minha esposa, Senhor dos Anéis, a mesma realidade. Então todos esses filmes, todas essas histórias, todos esses livros falam um ambiente ideal, uma tragédia, uma jornada heróica de redenção, o impossível parece ser feito e a restauração de todas as coisas. O que isso tem a ver com o que a gente tem para falar hoje e o que isso tem a ver com esses versículos? A Bíblia é uma grande história e Jesus está dizendo que toda a Escritura aponta para um evento climático da redenção, que é a vinda do próprio Deus. Ele é o nosso herói.
Ele é o herói que nessa jornada de redenção nos mostra que no início Deus criou as coisas para que elas fossem boas e perfeitas, mas uma tragédia aconteceu. É o que nós chamamos de queda. Em Gênesis capítulo 3, o homem se rebelou contra Deus e a humanidade agora, caída, vivencia todo o poder e toda a corrupção do pecado. Mas Deus traz para si um povo, a nação de Israel. E todo o Antigo Testamento basicamente é a história de Deus moldando esse povo, Deus redimindo esse povo, Deus transformando esse povo e dizendo a esse povo que o privilégio da salvação não era deles apenas, mas que ele tinha uma responsabilidade, como diz o profeta Isaías, de serem luz para as nações. Ou seja, como Jesus Cristo disse em Lucas 24, que o arrependimento para o perdão dos pecados deveria ser pregado a todas as nações, começando em Jerusalém. Não ficando em Jerusalém, mas começando em Jerusalém e se espalhando por toda a humanidade. Se você conhece o Antigo Testamento, você sabe que, infelizmente, Israel fracassou na sua missão. E é por isso que Deus envia o seu próprio Filho. Quando a gente olha para a encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão e entrega do Espírito Santo, esse é o evento climático que em Lucas capítulo 24, Jesus está dizendo que abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras e qual é o propósito da história da redenção, qual é o propósito das Escrituras, qual é o tema dessa grande história. Exatamente essa ideia de que Deus está redimindo em Jesus todas as coisas, que nele nós temos o perdão dos pecados e que nele nós temos a esperança vindoura, a restauração, a ordem ao caos que foi gerado pelo pecado. A Bíblia é uma única história. Quando nós pensamos sobre isso, nós entendemos que um eixo referencial das Escrituras, um tema geral, é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como criam os profetas do Antigo Testamento, e cremos ainda hoje, esse tempo que ainda há de vir em plenitude, onde Cristo, o Rei do Reino, haverá de governar sobre a terra, trazendo justiça, paz e alegria para todos os homens. E essa é a grande mensagem evangelística que nós temos que pregar, porque a verdade é que todo ser humano, religioso ou não, ele sabe que há algo errado com esse mundo. Ele sabe que as coisas não são como deveriam ser. Ele sabe que o mundo não é ideal, que o mundo não é justo, que nesse mundo não reina paz, que nesse mundo não brota generosidade. Então, as Escrituras têm a resposta para tudo isso. E mais do que isso, tem a promessa de que um dia todas as coisas serão consertadas. Todas as doenças serão dissipadas, a morte não terá mais fim, ou a morte não terá mais poder, a morte terá fim. E a palavra de Deus diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por que isso é importante? Bill Hybels certa vez declarou que visão é uma fotografia do futuro que gera paixão no presente. Então essa noite a gente gostaria de falar, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da visão, a nova configuração de uma visão para a nossa igreja. Ou seja, quando nós olhamos daqui 3, 5, 10 anos, que tipo de igreja a gente quer ser? Fundamentalmente, missiologicamente, teologicamente, onde a gente quer chegar? Que tipo de igreja nós queremos ser? Então, essa visão eu gostaria de compartilhar com vocês. A Mari vai colocar na tela para nós. Qual é a visão da Calvary Campo? Uma comunidade do reino, centrada no Evangelho, onde cada membro é um discípulo de Jesus em missão no mundo. Uma comunidade do reino, centrada no Evangelho, onde cada membro é um discípulo de Jesus em missão no mundo. Eu creio que há 7 verdades a serem destacadas dessa declaração. Primeiro, quando nós estamos falando sobre uma comunidade, essa é a primeira expressão que eu gostaria de sublinhar e destacar para vocês. Por que nós somos uma comunidade? Porque o Evangelho transforma a nossa mente e o nosso coração. O Evangelho cria um novo jeito de sermos gente. O Evangelho nos coloca em contraponto a uma cultura desse mundo que é egocêntrica, é individualista. O Evangelho nos impulsiona sempre para uma vivência comunitária. É interessante que muitas pessoas por vezes dizem: eu sou a igreja. Não existe igreja conjugada na singularidade. Eu não sou igreja e você não é igreja. Nós somos igreja.
Nós só podemos ser igreja a partir do ajuntamento. Jesus Cristo disse que quando 2 ou 3 de nós nos reuníssemos em seu nome, ali Ele estaria. Diego, isso quer dizer que Deus não se comunica conosco na nossa individualidade? Com certeza. Mas igreja e vivência do Evangelho apenas em comunidade. E isso é interessante porque essa é a ideia da Trindade. A Trindade é um único Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, que vivem de modo harmonioso uma relação plena. E aí quando Jesus Cristo em João 17 ora por nós, os seus discípulos, a sua igreja, a oração dele poderia ser sintetizada em uma coisa apenas: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Então, quando nós falamos da nossa visão, a primeira expressão que precisa ser destacada é a expressão da comunidade, porque é apenas vivendo em comunidade que nós verdadeiramente vamos aplicar o Evangelho de Cristo em nossas vidas. É apenas nos relacionando uns com os outros que nós podemos amar e ser amados. É apenas assim que nós podemos perdoar e ser perdoados, ouvir e sermos ouvidos, aconselhar e receber conselhos, exortar e sermos exortados. É a vida comunitária a partir do Evangelho de Jesus Cristo que nos molda segundo o caráter do próprio Cristo. Por quê? Porque o exemplo de Cristo é alguém que não pensou em si e não se preservou, mas se entregou pela comunidade de seus irmãos. Esses que haveriam de ser chamados filhos de Deus apenas pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nós sabemos que partilhar a vida com outras pessoas não é a coisa mais fácil do mundo. Às vezes nós temos conflitos dentro de casa, às vezes nós temos conflitos na nossa família, e é interessante que essa é exatamente uma das ideias que a palavra de Deus tem e traz ao falar de igreja: família da fé. Então o que é uma família? Família é formada por gente diferente, família é formada por vezes por intrigas, por discussões, por desavenças, mas que jamais deve se romper por causa dessas adversidades. Por quê? Estão forjadas por um vínculo de sangue. E o nosso vínculo de sangue é um sangue muito mais precioso. É o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós pensarmos que tipo de igreja nós queremos ser, qual é essa fotografia do futuro que nós temos sonhado? Primeiro, uma comunidade. Não apenas um ajuntamento de indivíduos, mas um grupo de pessoas transformada por Deus. A segunda expressão, não apenas uma comunidade, mas uma comunidade do reino. Como eu falei no início, o reino de Deus é um dos eixos referenciais da palavra. E quando Jesus ele inaugura o seu ministério, isso é importante ser destacado. As primeiras coisas que ele vai dizer: arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Arrependam-se, pois o reino de Deus está diante de vocês. Ou seja, tudo isso que foi profetizado na história, que o rei do reino haveria de vir, de fato chegou, porque o rei está aqui. E aí algumas pessoas perguntam: mas Diego, como assim o reino chegou, mas o reino é aquilo que há de vir? Como assim, quando o reino vier, será um tempo de justiça, alegria e paz para todos os homens? E como é que a gente não vê isso se o reino de certa forma já chegou? É o que nós chamamos na teologia de já, mas ainda não. O que isso significa? E o que isso tem a ver conosco? Significa que assim como Jesus inaugurou o reino e deu sinais do que haveria de vir, a igreja de Jesus Cristo como comunidade do reino é esse sinal de Deus no mundo que aponta para uma verdade que ainda há de ser concretizada na sua plenitude. Lembra a ideia que eu falei de filmes e livros? Eu já trouxe essa ilustração aqui. Mas algo que deveria despertar o teu interesse em ver o filme é o quê? É o trailer. Ou seja, se o trailer é ruim, o filme é péssimo. Porque às vezes o trailer é bom, mas ele engana. O trailer é bom, mas o filme é ruim. Então eles pegam assim os únicos 1 minuto e 40 de cenas boas do filme e colocam no trailer e você fala: esse filme é muito bom. E aí você chega e você se decepciona, a história é ruim, o enredo não funciona, não é legal, não é um filme bem feito. Mas o trailer deveria ser essa ferramenta, esse objeto, essa estratégia para despertar o seu interesse de ver o filme. Espiritualmente falando, o reino de Deus é esse filme. É a concretização de que tudo que Deus vai fazer. E o que nós somos como comunidade do reino? Nós somos o trailer de Deus.
Nós somos aqueles que vivem de tal maneira que devem despertar no mundo, que devem despertar na humanidade esse desejo por saber qual é o próximo capítulo. Esse desejo de ver algumas cenas, algumas maneiras, algumas coisas, algumas realidades de como nós nos comportamos enquanto comunidade do reino e pensar, ok, eu quero saber o que vem a seguir. Eu quero saber como é que essa história termina. E aí nós apontamos para a palavra de Deus. Nós dizemos, Deus fez um mundo perfeito. O homem se rebelou. Jesus Cristo veio como Rei do Reino. E é verdade que a gente ainda não pode ver a concretude de tudo isso, mas a promessa da palavra de Deus é que um dia Ele vai restaurar todas as coisas e Ele vai reconciliar consigo todas as coisas. E qual é o nosso papel? Proclamar verbalmente e proclamar através das nossas atitudes. O que isso significa na prática? Significa que viver a vida do reino é andar em contramão a todos os pressupostos antagônicos da sociedade que se rebelam contra o reino de Deus. Por exemplo, alguns deles eu já citei. Enquanto o mundo é individualista, a comunidade do reino é relacional. Enquanto o mundo ele caminha cheio de rancor e cheio de ódio, a igreja deveria ser o povo que ama. Enquanto o mundo só pensa em si, a igreja deveria pensar nos outros. Enquanto o mundo é avarento, a igreja deveria ser generosa. Enquanto o mundo guarda rancor, a igreja deveria ser perdoadora. A igreja é esse sinal de Deus no mundo, como comunidade do reino, dizendo, olhe para nós e perceba uma prévia daquilo que Deus vai fazer por toda a face da terra um dia. Olhe para nós, a comunidade do reino de Deus transformada e redimida, e perceba que a maneira como nós vivemos anuncia aquilo que há de vir na plenitude. Veja que privilégio e que responsabilidade. Há muitos cristãos que pensam que a fé cristã nada mais é do que mais uma agenda religiosa possível. Porque eles sonham as mesmas coisas que alguém sem Deus sonha. Eles projetam as mesmas coisas que alguém sem Deus projeta. Eles têm as mesmas atitudes que alguém sem Deus tem. Eles odeiam, eles são avarentos, eles são rancorosos, eles são individualistas, eles são egocêntricos. E eles se chamam cristãos, eles não deveriam chamá-los assim. Porque cristão nada mais é do que um pequeno Cristo. E a comunidade do reino deveria ser um retrato, hoje, na terra, de como Deus há de conduzir a história para a restauração de todas as coisas. Quando a gente fala de uma visão do futuro, nós falamos em fé. E nós não temos a pretensão de dizer que nós somos assim. A verdade é que nós só seremos plenos quando nós chegarmos lá diante de Deus. Mas o nosso desejo como igreja é ser uma comunidade do reino, que mesmo nas nossas falhas, que mesmo nas nossas imperfeições, que mesmo nas nossas limitações, mesmo em meio aos nossos pecados, nós vivemos de tal maneira a mostrar para o mundo quem Deus é, o que Ele está fazendo e o que Ele tem reservado para nós no futuro. Amém? Não apenas nós somos uma comunidade e uma comunidade do reino, mas nós somos uma comunidade do reino centrada no Evangelho. O que isso significa? Evangelho parece algo tão familiar a nós. E às vezes parece um pouco simplista falar de Evangelho. A impressão que dá às vezes para muita gente é que Evangelho é aquilo que Deus usou para te converter, mas não é aquilo que vai te manter firme na fé. Não se equivoque com isso. O Evangelho é retratado por toda a história bíblica. O Evangelho não está apenas nos Evangelhos, onde Jesus vem. O Evangelho está lá desde que Deus disse que um dia enviaria a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Desde Gênesis, desde a rebelião, Deus já está falando, eu tenho boas notícias. Eu não vou permitir que a história acabe em rebeldia. Eu tenho boas notícias. Como vocês não são capazes de se redimir, eu mesmo um dia hei de me entregar. É por isso que João fala que Jesus encarnou, que Ele veio e habitou entre nós. É por isso que o anjo, ao anunciar a vinda de Jesus, disse que Ele era Emanuel, que significa Deus conosco. O Evangelho vem desde o início, onde Deus diz, eu não os deixarei sós. E o porquê é importante nós sermos uma igreja centrada no Evangelho? Porque no espectro religioso você tem a tendência, ou a possibilidade de sempre cair em um dos dois extremos. Ouso dizer que todos nós fazemos isso.
Todos nós fazemos isso, eu incluso. Se você acha que você não faz isso, eu sei em qual espectro você está, no do legalista. Ou você vai ser um religioso, ou você vai ser um irreligioso, nas palavras do Timothy Keller. Ou você vai ser um legalista, ou você vai ser um relativista. Você já conheceu gente assim? E já conheceu pregações de expressão de fé que vão para um lado ou para o outro? Então, há pessoas que pensam que a fé cristã e o Evangelho tem a ver com uma conduta moral. Eu ser uma pessoa certinha. Deixa eu te falar, e talvez isso seja ofensivo. E se isso for ofensivo, é a prova que você é um legalista. Mas Deus está trabalhando em todos os nossos corações. Você nunca vai ser alguém certinho. Se você pensa que certinho é sinônimo de ser bom o suficiente para ser aceito por Deus, você nunca será bom o suficiente para ser aceito por Deus. Se você fosse Jesus Cristo, não precisava ter morrido em nosso lugar. A não ser que Deus fosse extremamente tolo e enviasse o seu Filho em vão. E de repente tem eu ou você aqui que somos bons o suficiente e poderíamos morrer na cruz no lugar de Cristo. Como esse não é o caso. O próprio Deus veio. O justo pelos injustos, aquele que não tinha pecado, para tirar o pecado de toda a humanidade. É a parábola do filho pródigo, onde você tem de um lado o legalista e do outro lado o relativista. E o que é o relativista? É aquele que olha para o religioso e fala: não, esse camarada está transformando o Evangelho em mero código moral, ele acha que ele é bom o suficiente, mas Deus é amor e isso me permite viver da maneira que eu quiser. Relativismo também está errado. Um não crê na graça, o outro crê que a graça é uma licença para ele viver de uma maneira completamente absurda. Na parábola do filho pródigo você vê essa ideia dos dois filhos. É o filho mais novo que, para quem tem um caráter um pouco mais religioso, salta aos olhos. Por quê? Porque o filho mais novo chega diante do pai e fala: pai, me dá a minha parte da herança. E ele vai embora, demonstrando que ele não quer nenhum relacionamento com o pai. Ele apenas deseja do pai aquilo que ele pode oferecer. E ele vai embora para uma terra distante, não muito tempo depois. E o texto diz que ele acaba com o seu dinheiro. Ele gasta de modo libertino, ele gasta com prostitutas, ele gasta com tudo que puder, até que ele se vê literalmente num lamaçal, querendo comer comida de porco e sendo privado até disso. Até que ele se lembra: eu tenho um pai, mas eu não tenho mais dignidade para voltar como filho, então eu vou tentar voltar como servo. E ele tenta pedir perdão para esse pai. E obviamente a figura do pai é que não acolhe um filho como um servo, mas um filho como um filho, perdoando das suas atitudes. E quando esse filho libertino, abusado, irresponsável volta, o filho mais velho, porque a gente só pensa no filho mais novo, mas o filho mais velho da história ouve a música, chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo? E o empregado fala: olha, teu pai vai matar um novilho gordo, está fazendo uma grande festa, porque aquele teu irmão que a gente pensava que estava morto, que a gente não ouviu mais falar, ele está de volta. E esse irmão, ao invés de ficar feliz com o arrependimento e com o retorno daquele que outrora era libertino, mas volta ao status de filho, ele se ressente contra o pai e contra o irmão. Por quê? Ele diz para o seu pai, logo na sequência: eu sempre fiz o que o Senhor mandou, eu nunca te desobedeci, e você nunca matou um novilho em meu favor. E o pai fala: meu filho, o que você está dizendo? Tudo que eu tenho é teu. Sempre foi. Um filho com mentalidade de escravo. É verdade que o filho mais novo salta aos nossos olhos, porque a gente olha e pensa: poxa, esse cara simplesmente foi embora, ele foi um irresponsável. Mas o filho mais velho está tentando controlar o pai a partir da sua pretensa santidade. Ele acha que se ele fizer tudo certo, ele pode colocar o pai em uma situação de obrigação, onde agora o pai deve a ele algum favor. Esse é o religioso. Qual dos dois estão certos? Nenhum, porque a parábola não é sobre os filhos, a parábola é sobre o pai. O pai que acolhe tanto o libertino quanto o religioso, que ambos estão errados, mas ama ambos. Essa é a nossa história. Quando eu falo que nós queremos ser uma igreja centrada no Evangelho, nós não queremos ser uma igreja fingida, que gera nas pessoas a mentalidade que se você for muito certinho, Deus está em débito contigo. Ele não está e Ele nunca estará, porque nós nunca poderemos agir de modo
que seja meritório diante de Deus. Ao mesmo tempo, nós queremos dizer para as pessoas: não viva de maneira irresponsável, não viva de maneira libertina, porque a graça de Deus não é a licença para viver em pecado, mas a graça nos constrange a chegar ainda mais perto do Pai. Uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja que não quer nem ir para o extremo da conduta moral religiosa e nem ir para o extremo da libertinagem, onde nada mais faz sentido. Pessoas que creem que são salvas pelas obras, elas vão fazer uma igreja apenas para elas mesmas. E que Deus nos perdoe de nos tornar um dia esse tipo de igreja, que só aceita gente santa, que só aceita gente na nossa mente perfeita, que só pode entrar aqui e conviver conosco aqueles que passam no nosso crivo de análise religiosa. Porque deixa eu te falar uma verdade: nenhum de nós merece estar aqui diante da presença de Deus, a começar por mim. Pessoas que pensam que por causa da sua religião são melhores do que outras, nunca vão atrás do perdido. Eles se fecham como igreja, nunca irão atrás do perdido, porque ele acha que eles não são dignos, e nós somos dignos. Mas pessoas que entendem que foram salvos pela graça, mas salvos pela graça para o exercício de uma responsabilidade, vão olhar para qualquer tipo de vida e para qualquer tipo de história, por mais bagunçada que ela seja, e vão dizer: nós iremos atrás de você, porque nós estávamos perdidos um dia, e Jesus Cristo veio atrás de nós, nos perseguiu, nos conquistou e nos salvou. Isso é uma das coisas mais importantes para nós entendermos no Evangelho. Que nós precisamos ser uma igreja centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Uma quarta expressão que eu gostaria de sublinhar: não apenas uma comunidade do reino centrada no Evangelho, mas onde cada membro, nós não acreditamos que a igreja é ambiente para espectadores. Em nome de Jesus Cristo, se de repente você tem a percepção de que evangelho é vir a um culto de domingo, assistir a uma boa palestra, quem sabe dependendo do pregador, nem tão boa assim, um bom louvor, e ir para casa, isso não é a vivência do evangelho a partir da comunidade de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus distribuiu a cada um de vocês, a cada um de nós, dons e talentos especiais. Jesus nos mostra isso na parábola dos talentos. Entrega 1, entrega 2, entrega 5. Aquele que tem 2, ele vai e multiplica, ele usa para o reino. Aquele que tem 5 também, e mais é dado. Mas aquele que tem 1 talento, ele pensa: eu não tenho muito a oferecer. Talvez você já se sentiu assim. Talvez você veja gente tão talentosa, talvez você veja pessoas assim fazendo várias coisas e servindo nos diferentes ministérios. E aí primeiro você pensa: a igreja já está funcionando, ela não precisa de mim. Esse pode ser o primeiro pensamento. O segundo pensamento é: talvez eu não tenha algo a oferecer realmente. Não pense isso. Não enterre o teu dom, não enterre o teu talento. Porque a palavra de Deus, quando fala do corpo de Cristo, fala de um corpo com diferentes dons, diferentes dons e diferentes membros do corpo, onde cada parte realiza a sua função para a edificação do corpo. Talvez você ainda nem saiba como você pode contribuir com essa comunidade. E é por isso que você precisa andar com outras pessoas, com outros cristãos, participar dos nossos pequenos grupos, participar dos nossos ajuntamentos, se relacionar com outros. Porque às vezes o que acontece é que eu não sou capaz de perceber o meu dom, mas andando com o irmão próximo, ele vai olhar para mim e ele vai ver em mim aquilo que eu não tinha visto anteriormente. Isso é maravilhoso. Nós vamos descobrindo os dons uns dos outros. Como alguém certa vez disse, a igreja de Cristo é uma incubadora de virtudes. A gente tem gente talentosa para tudo que é tipo de coisa aqui. A gente realmente tem a possibilidade, ainda mais com o Espírito Santo de Deus, de abençoar essa cidade, de transformar essa cidade. Se 12 homens foram capazes de transformar o mundo, imagine o que um grupo como o nosso, cheio do Espírito Santo, se percebendo com dons e talentos, pode fazer na cidade de Campo Mourão. Então, cada membro, ninguém deixado de fora. Cada membro, a próxima expressão, como discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo é um seguidor. Um discípulo é um aprendiz. Um discípulo é aquele que olha para o seu mestre e quer agir como seu mestre,
quer pensar como seu mestre, quer caminhar como seu mestre, quer fazer o que seu mestre fez, porque no fim das contas, o objetivo de um verdadeiro discípulo é se tornar exatamente como seu mestre. Isso é verdade também para nós cristãos. Discípulos de Jesus, nós queremos ser como o próprio Jesus Cristo. Nós queremos andar como Ele andou. Nós queremos amar como Ele amou. Nós queremos trazer a mensagem de esperança como Ele trouxe. Discípulos de Jesus, a próxima expressão, em missão. Nós não somos discípulos que são aprendizes, como aqueles que apenas recebem conteúdo e guardam para si. Não, nós somos discípulos em missão. João capítulo 20, versículo 21, Jesus ele olha para os discípulos, eles estão trancafiados numa casa, cheios de medo. Ele entra naquela casa e diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu quero que você pense sobre a profundidade dessa expressão. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Da mesma maneira, com a mesma missão, com a mesma mensagem, com o mesmo poder que o Pai me enviou, eu envio vocês ao mundo. E se você tem dúvida se temos o mesmo poder em nós que estava sobre Jesus Cristo, é exatamente isso que Mateus 28, versículos 18 a 20 nos diz. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso, vão e preguem o Evangelho e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo quanto lhes ensinei, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e a grande promessa: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus repete isso em Atos 1:8, momentos antes da sua ascensão aos céus. Ele diz: quando o poder do Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão minhas credenciais, vocês serão meus embaixadores. Por muito tempo, na nossa cultura cristã moderna, nós ficamos habituados a pensar que a missão é algo feito por alguns em terras distantes. É por isso que a gente usa a nomenclatura missionário, e não está equivocada, ela só está esvaziada do seu sentido pleno. Então, missionário é aquele que sai de um lugar e vai para o outro. Normalmente, um outro país, normalmente um outro continente. E missionário bom vai para lugar ruim. Então tem que ir para um lugar bem ruim para ser considerado missionário bom. Isso é o que foi gerado na mentalidade das pessoas. Então missão é algo para alguns poucos realizarem em terras distantes. Se missão é isso, o que resta a nós? Assistir? Torcer? Só orar? Não. Spurgeon dizia que todo cristão é um missionário ou um impostor. Isso significa que quando Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu os envio, nós não precisamos mais de um chamado celestial, onde a gente entende a nossa vocação daquilo que a gente tem que fazer. Não, todos nós somos discípulos em missão. Onde foi que Jesus te inseriu? Em qual família Ele te inseriu? E em meio aos seus familiares, quem ainda não conhece Jesus? Em qual ambiente de trabalho Ele te inseriu? E quem ali precisa do testemunho de um cristão? Quais são os ambientes que você frequenta? Quais são as áreas de influência que Deus tem te dado? Qual é a rede de contatos que você tem? Esse é teu campo de missão. Porque nós cremos numa igreja que é comunidade do reino, centrada no Evangelho, onde cada membro é um discípulo de Jesus em missão, não em inércia, não em manutenção, não em comodismo, mas em missão no mundo. E o que é a missão de Deus? É levar essa mensagem dessa grande história que Deus está redimindo a humanidade e que um dia todas as coisas serão trazidas novamente à ordem, a partir desse caos que foi gerado. Mas em último lugar, não apenas somos discípulos em missão, mas discípulos em missão no mundo. E aqui mundo eu não estou falando de uma esfera de espiritualidade, mas eu falo de ambiente geográfico mesmo. Por quê? Porque a Calvary Campo foi plantada em Campo Mourão. Então a nossa missão primária é alcançar Campo Mourão. E quando eu digo alcançar Campo Mourão, isso não é um projeto megalomaníaco, nada mais é do que espalhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo pela nossa cidade. Mas não apenas. Para outras cidades. E se Deus nos permitir, para outros estados. E se Deus nos permitir,
para outros países. Quando eu falo que a visão da nossa igreja é que cada membro seja um discípulo de Jesus Cristo em missão no mundo, quer dizer que a luz de Atos 1:8, onde tudo começa em Jerusalém, mas alcança os confins da terra, esse também é o nosso desejo e a nossa oração para Calvary Campo. Uma igreja que tem a sua base aqui em Campo Mourão, que foi plantada em Campo Mourão, mas que se pergunta: Deus, quais são os próximos desafios? Quais são os próximos lugares que o Senhor quer nos fazer chegar? Quais são as próximas cidades, estados e, por que não, um dia, países? Como é que nós efetivamente participaremos daquilo que o Senhor está fazendo no mundo? Nós queremos ter o coração aberto para isso. Seja em Campo Mourão, ou seja em outros lugares que o Senhor nos permitir. Essa é a nossa visão. Mas não apenas nós temos uma visão, uma declaração de visão, e eu te encorajo a você guardar isso no seu coração, a você tirar foto do projetor, a você anotar, enfim. Mas nós temos alguns valores que são intrínsecos à nossa realidade. O Marcelo falou um pouquinho, falando do Conexão Calvary, e eu até estava brincando com a Aline. Foi interessante a maneira como ele colocou. Não, nós temos muitas coisas parecidas com outras igrejas, mas é um pouco diferente. É igual, mas é diferente. Quase igual, mas é um pouco diferente. E é uma brincadeira só com o Marcelo, ele falou certinho. O ponto é que no núcleo do Evangelho, toda a igreja de Cristo deveria ter os mesmos valores. Então não é desse tipo de valor que eu vou falar, mas quais valores se aplicam à nossa realidade. Por exemplo, o primeiro valor, que se você está aqui há algum tempo você já deve ter percebido: nós somos uma igreja simples. Simples não é ser simplista. Simples é entender que nós precisamos de processos, é entender que nós precisamos de estruturas, mas é entender que os processos e as estruturas jamais devem se sobrepor às pessoas. O que é mais importante? Tijolos ou gente? O que é mais importante? Organogramas ministeriais ou gente? Sim, eles são necessários. Então, a estrutura é necessária, os processos são necessários, os ministérios são necessários, as instituições são necessárias, mas tudo isso, a maneira como nós enxergamos, então agora a gente está falando de nós, Calvary Campo, nós enxergamos que tudo isso deve estar a serviço da comunidade de Jesus. Como é que nós podemos usar todas essas coisas, os espaços, os processos, os organogramas, as lideranças, para servir a comunidade de Jesus Cristo? Esse é o mais importante. Um outro valor, e esse deveria ter vindo em primeiro lugar, mas obviamente isso fica claro para nós, uma igreja bíblica. Hoje é uma exceção, obviamente, e às vezes nós fazemos algumas séries que não necessariamente são de uma pregação expositiva sequencial, mas algo que faz parte do DNA da nossa igreja é que nós somos uma igreja bíblica e que normalmente, boa parte do tempo, ensina a palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Isso é o que nós chamamos de pregação expositiva da palavra. Por quê? Porque nós cremos que o povo de Deus precisa da palavra de Deus. Nós não queremos trazer métodos para vocês, nós não queremos trazer ideias humanas, nós não queremos trazer conceitos mercadológicos, nós queremos trazer a palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus é a única coisa eficaz e poderosa para transformar nossa vida, transformar nossa história, moldar nosso caráter e fazer apaixonar o nosso coração. Somos uma igreja bíblica, mas nós também seguramos como valor e queremos ser uma igreja relacional. Já falei sobre isso no contexto de comunidade, mas Deus não nos criou para viver isoladamente. E eu preciso confessar que esse é um dos grandes desafios que nós temos enfrentado já há algum tempo. Perceber as pessoas que o Senhor tem trazido à nossa comunidade, visitantes, frequentadores, e simplesmente conhecer essas pessoas, engajar essas pessoas e permitir que eles vivam conosco no contexto de comunidade. Como é uma conversa nossa hoje, embora o mundo inteiro está ouvindo pela internet, eu preciso confessar algo que nós como liderança temos nos angustiado há algum tempo e que está muito melhor, mas ainda está um pouco longe do ideal. Quantas vezes eu ouço pessoas que chegam nos nossos cultos, que amam o que eles experimentam aqui, mas por vezes eles dizem: eu entrei e saí sem ser notado. Mais de um domingo,
às vezes mais de um mês. Então, se você se considera parte da Calvary Camp, eu gostaria de desafiar, em nome de Jesus, a não apenas entender esse momento como um momento de nós revermos nossos amigos, que é parte do que nós fazemos, de louvar a Deus, que é parte do que nós fazemos, mas de identificar quem são essas pessoas queridas que Deus está trazendo à nossa comunidade, que se estão aqui é porque querem fazer parte, é porque no mínimo estão experimentando para ver o que acontece, o que sai daqui, se realmente isso é algo que agrada, se condiz com a sua busca por igreja. Se você faz parte da Calvary Camp já há um bom tempo, tenha essa sensibilidade. Nós queremos ser uma igreja relacional, nós não queremos ser um ajuntamento de pessoas estranhas que compartilham uma agenda religiosa dominical, mas nós queremos compartilhar a vida. Isso é extremamente importante, amém? Ok. Uma igreja culturalmente relevante. O que isso significa? Que o Evangelho, nós cremos, não tem implicações apenas na nossa esfera religiosa. Não é uma fé de foro íntimo. É uma verdade pública, como o nosso vídeo disse. É a verdade de que Deus está no caminho da restauração de toda a sua criação. Isso significa que o Evangelho não pode ser reduzido apenas aos nossos ambientes de culto, apenas às nossas rotinas devocionais familiares. O que eu quero dizer com isso? É que o Evangelho afeta e deve afetar tudo aquilo que a gente toca. Volto a dizer, quais são os ambientes que você frequenta? Você está no mercado de trabalho, você é um patrão ou você é um empregado, você está na academia, você é um aluno, você é um professor universitário, você é um advogado, você é um profissional liberal, você é uma mãe, um pai, uma dona de casa, você é um médico, enfim, independente do que você faz, como o Evangelho afeta o que você faz. Nós tivemos comentários muito legais, um feedback muito interessante sobre essa terceira mensagem do tempo de mudanças, onde a gente falou sobre trabalho. E eu tive até alguns testemunhos de pessoas que chegaram para mim, já vou compartilhar um deles já. Pessoa que falou, olha, aquela mensagem mexeu comigo e me fez perguntar o que eu posso fazer com aquilo que eu sei fazer. Não divida a vida em sagrado e secular. Não pense que o teu trabalho é aquele negócio que você faz para ganhar o teu dinheiro e para botar o pão na mesa, embora seja verdade, mas não pode ser só isso. Como é que Deus quer usar as suas capacidades, potencialidades, influência, dons, recursos para uma renovação cultural? Quando a gente fala de algo culturalmente relevante, eu realmente creio, a partir da palavra de Deus, é que quando cristãos passam a viver a partir de uma cosmovisão cristã, isso é, de enxergar o mundo a partir das lentes do Evangelho, isso afeta a cultura onde nós estamos inseridos. Pode ser na política, pode ser na economia, pode ser na educação, pode ser nos esportes, porque o Evangelho nos traz um olhar para a vida. O Evangelho não fala apenas de coisas eternas, de coisas etéreas, de coisas metafísicas, desconectadas da realidade. O Evangelho lida com os dilemas humanos. O Evangelho lida com dor. O Evangelho lida com sofrimento. O Evangelho lida com trabalho. O Evangelho lida com doença. O Evangelho lida com criação de filhos. Lida com casamento. Lida com amizades. O Evangelho afeta todas as áreas da nossa vida. A pergunta é se você tem vivido a integralidade do Evangelho ou se você tem dividido a sua vida entre, ok, isso aqui é o que eu faço por mim e o Evangelho não tem nada a ver, o que inclusive pode te permitir fazer coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Ou se você enxerga Deus, como é que nós podemos identificar a cultura, absorver algumas coisas da cultura e também confrontar e redimir outras coisas da cultura. Isso é tão importante, porque por mais que a igreja, como instituição, não tenha o poder de fazer isso, os discípulos de Jesus Cristo, que fazem parte da igreja, esses sim têm o poder de gerar um mundo mais justo, mais alegre, mais pacífico, mais generoso, mais igualitário, ou seja, todos os princípios do Evangelho. Um próximo valor é o penúltimo. Uma igreja para os de fora. Talvez você já tenha percebido isso. Esse é um valor inegociável da nossa igreja. Não estou dizendo que toda igreja
Na verdade eu diria que toda igreja deve ser para os de fora, mas eu não estou dizendo que toda igreja é, mas nós somos. E é interessante porque nós fazemos algumas coisas muito intencionais para ser uma igreja para os de fora. Porque nós nos preocupamos em dar boas-vindas a todos. Nós temos um cuidado especial com aqueles que nos visitam, sobretudo com aqueles que não partilham da nossa fé. Não é incomum eu falar com pessoas que vêm, nos visitam e frequentam por algum tempo, que são céticos, que duvidam inclusive da nossa fé. Ano passado eu batizei um rapaz que há 2 anos antes ele se considerava ateu, convicto. E aí começou a vir aqui, não sei se por uma tentativa de objeção até da nossa fé, ou de compreensão da nossa fé, e ele foi capturado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso significa que a gente está sempre se perguntando, isso para todos nós, como nós podemos transmitir as verdades imutáveis do Evangelho em um mundo em constante mutação. Você quer ver eu te dar um exemplo do que não tem nada a ver com pensarmos de fora? A sociedade está discutindo coisas como políticas de identidade, ok? Políticas identitárias, identidade de gênero. A sociedade está discutindo coisas como a ética, no que diz respeito a conceitos embrionários. O que pode, o que não pode, o que é científico, o que está no campo moral e ético. A sociedade está discutindo coisas complexas. E tem cristãos ainda se perguntando, por exemplo, se tatuagem é pecado. Dá para entender o que eu estou falando? Tem cristãos, nos dilemas da sociedade, eles estão tão alheios que eles perguntam se é pecado ouvir música do mundo. Aí eu pergunto, tem outro mundo? É que eu só conheço música desse mundo aqui mesmo. Eu não conheço música extraterrestre, alienígena. Então eu não conheço música de outro mundo, eu só conheço música desse mundo. Mas música sagrada. Eu também não conheço música sagrada. Eu só conheço música boa e música ruim. Música boa que é feita para Deus, música boa que é feita para a namorada, música ruim que é feita sei lá para quem. Então, é claro que louvor e adoração têm um espaço na nossa vida. Mas separar o mundo dentro desse reducionismo, onde faz com que a sociedade pense que cristãos são alienígenas, e sejamos honestos, dando crédito para eles, muitos parecem mesmo, e eu não estou falando fisicamente, nós queremos ser uma igreja onde nós olhamos para os dilemas da sociedade, para culturas ao nosso redor, e nós nos perguntamos quais são os anseios, quais são os medos, quais são os ídolos da nossa geração, que tipo de literatura a turma está lendo. Uma coisa que eu gosto de fazer é entrar lá na lista dos livros mais vendidos. Não porque necessariamente eu vou gostar daqueles livros, mas eu preciso saber o que a sociedade está pensando. Eu preciso saber o que um ser humano pós-moderno, secularizado, cético, não religioso, que inclusive pode pensar que a fé cristã é coisa de gente bitolada, eu preciso pensar o que ele está pensando, para saber o que ele está pensando, talvez, com a ajuda de Deus, trazer uma resposta inteligente a partir da fé cristã. Porque, por exemplo, fizeram tempos atrás essa série 13 Reasons Why, 13 razões por quê. Bom, nós sabemos por quê. Porque as taxas de suicídio são altíssimas. Então a gente precisa falar sobre isso. É por isso que a gente conversou com um irmão da nossa comunidade, que é médico psiquiatra, e a gente fazendo a agenda da igreja, falou, olha, setembro, em alusão ao setembro amarelo, eu sei que tem bastante tempo para chegar lá, mas você como médico profissional, excelente no que faz, e cristão, você poderia dar uma palestra sobre depressão, ansiedade e potencial de suicídio? Ele falou, podemos. É só para a nossa igreja? Não, a gente quer que seja para a cidade. A gente quer propor respostas evangélicas, e por evangélicas aqui eu não estou querendo usar a terminologia como ela foi maculada, mas evangélica de evangelho, para os maiores dilemas da vida. Portanto, nós queremos ser uma igreja para aqueles que estão do lado de fora, e uma igreja onde você vem aqui e você fala, eu acho que meu amigo não cristão poderia ouvir isso. Uma igreja, como graças a Deus eu tenho ouvido ultimamente, uma igreja onde você não precisa ter vergonha de trazer seu amigo. Uma igreja onde você não precisa ter medo de trazer seu amigo, porque você não sabe qual vai ser a próxima surpresa que o pastor vai aprontar.
gente tenta não aprontar nada mesmo, e é de propósito. Por quê? Porque a gente quer pregar a palavra e a gente quer ser uma igreja que no nosso linguajar, na nossa comunicação, nos nossos eventos, nos nossos pequenos grupos, nos nossos sermões, a gente sempre quer ter em mente essa ideia de que pessoas que ainda não creem como nós cremos estão ouvindo e elas podem compreender aquilo que a gente está dizendo. Por isso que a gente evita tanto jargão religioso, tanta linguagem de subcultura evangélica. Nada contra, só não é nossa praia. E é isso que nós entendemos que Deus nos chamou para ser. Isso não nos faz menos espirituais, isso nos torna mais missionais. A gente está tentando dialogar com os dilemas da sociedade aí fora. Último valor: uma igreja plantadora de novas igrejas. Nós cremos que plantar igrejas é a melhor estratégia para a expansão do Evangelho. Se você tem dúvida disso, você só está aqui porque essa igreja foi plantada aqui, nessa cidade. E você enxergou nessa comunidade uma alternativa à vivência da sua fé. Claro, se a Calvary Campo não estivesse aqui, tem muitas outras igrejas boas na cidade, tem igrejas bíblicas, mas por alguma razão Deus usou essa igreja, que é uma igreja não é histórica, portanto ela não tem tanto tempo, é uma igreja historicamente relativamente nova, sobretudo na cidade, e ela tem cumprido o seu papel na cidade, como várias outras, mas ela tem cumprido o seu papel na cidade, a sua vocação. Então, nós não queremos pensar na Calvary Campo como um ambiente onde a gente frequenta, permanece e gera manutenção. Nós queremos plantar outras igrejas. Na verdade, a beleza do corpo de Cristo é que diferentes igrejas podem canalizar esforços para diferentes frentes de trabalho. Então, tem igreja que enfatiza muito em um aspecto, em outro aspecto. Nós queremos canalizar a nossa missão em plantar novas igrejas. Mas, Diego, eu não acho que é isso. Eu te respeito completamente. Mas isso é o que nossa igreja vai fazer. Porque é isso que nós queremos, que Deus nos chamou para fazer. Mas tem outras coisas para fazer, claro que tem. Mas esse vai ser nosso esforço primário. Plantar novas igrejas, fazendo avançar o reino de Deus. Então, para a gente encerrar, um raio-x da nossa igreja, à luz de tudo que nós falamos. Cerca de 200 pessoas consideram a Calvary Campus sua igreja. 110 voluntários na nossa última contagem, e graças a Deus pelos nossos voluntários, mais de 50% da igreja engajada no serviço, 60 pessoas envolvidas em pequenos grupos, 50 crianças dominicalmente ali na Calvary Kids. Então, nesse momento, enquanto você está aqui, se você tem filhos, uma equipe incrível está cuidando dos seus filhos, amando os seus filhos, ensinando a palavra de Deus aos seus filhos. Nossa preocupação com a nova geração: a gente tem uma estrutura e um prédio só para as crianças. Então nós temos a Calvary Kids, nós temos os nossos encontros teens de adolescentes, nós temos os nossos cultos de jovem nos sábados. E talvez você não saiba de tudo que está acontecendo na igreja, então esse é o propósito. Na área de justiça social, nós temos o Caminho Melhor, nosso projeto sócio-missionário. Não sei se você sabe, mas nós temos ali estudos bíblicos para crianças e adolescentes, recreação, lanche, balé infantil, tudo de graça. Jiu-jitsu vai começar essa próxima terça-feira, tudo pronto para começar. Uma micro cooperativa de costura para mulheres do bairro, dando profissão e renda e dignidade para essas mulheres. Artesanato, culinária, estudo bíblico, palestras de conscientização. A partir de alguns irmãos generosos que têm frequentado nossa comunidade, atendimento odontológico gratuito, atendimento odontológico solidário. E lembra daquela pessoa que eu falei que foi tocada pelo sermão do tempo de mudanças acerca do trabalho? Há 2 domingos, uma jovem da nossa igreja, prestes a se formar agora na universidade, disse: Diego, lá na faculdade a gente tem um cursinho solidário para ajudar as pessoas a passar no vestibular, a fazer o Enem. E ela falou: e isso é algo que eu gosto de fazer. O que você acha de nós montarmos uma equipe multidisciplinar e nós termos no Caminho Melhor um cursinho solidário preparatório para o vestibular para esses jovens que talvez nunca nem sonharam com uma universidade, porque nenhum dos seus irmãos, os seus pais, eles não foram para a faculdade, mas talvez a gente pode plantar esse sonho no coração deles e talvez nós podemos ser resposta de Deus com aquilo que nós sabemos fazer, preparando eles para o mundo universitário. Eu falei: sensacional, faz isso. Então isso está em planejamento também. E muitas outras coisas que a gente tem sonhado: plantação de igrejas
No ano passado nós ajudamos a plantar 2 igrejas, uma no estado do Paraná, outra no estado de São Paulo. E a grande novidade para a maioria de vocês, e eu quero que vocês orem por isso, se vocês conhecerem gente lá, enfim, ainda esse ano nós queremos começar alguns estudos no segundo semestre, uns estudos bíblicos, para que em 2020 nós plantemos, a partir da Calvary Camp, nós plantemos uma nova igreja em Maringá, porque nós cremos que Maringá também é uma cidade onde tem espaço para igrejas como a nossa, comunidades do reino, missionais que entendem que a missão deve ser cumprida. E por fim, o grande sonho, nosso grande sonho, é sermos discípulos de Jesus em missão no mundo. O nosso grande sonho é pegar tudo isso que a gente ouviu, num momento um pouco diferente daquilo que você está habituado no nosso grupo. Mas nosso grande sonho é entender que Deus tem nos dado tanto e nós precisamos entregar isso de volta para a expansão do reino. Nós não sabemos o que Deus vai fazer através da nossa comunidade daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Mas o nosso sonho não é de manutenção. O nosso sonho é de expansão. O nosso sonho é de ver cada vez mais pessoas alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. É nós utilizarmos esse espaço até quando Deus nos permitir, é nós irmos para espaços maiores quando for necessário, é nós caminharmos em fé e em ousadia pelo cumprimento da missão de Jesus Cristo. Eu espero que essas coisas possam empolgar o seu coração. Eu espero que essa igreja seja exatamente o tipo de igreja que você fala, ok, eu creio nessas coisas e eu quero fazer parte do que Deus está fazendo no mundo.